Muito bom. Segue o profeta, seguro estarás, sim, em paz. Irmãos, eu oro para que o Espírito possa testificar no coração de vocês assim que ele tem testificado, aquilo que ele tem testificado no meu coração, em todas essas sessões da conferência, né? Especialmente hoje, todas as palavras que foram ditas. Então eu convido cada um a abrir o seu coração e os seus ouvidos para ouvir, através do Espírito, a palavra que o Senhor tem para você. E você sabe que o Senhor tem para você. E que você possa escrever no papel do seu coração, com a caneta do Espírito, aquilo que você precisa mudar para se tornar um verdadeiro discípulo do Salvador Jesus Cristo. Irmãos, assim como muitos aqui, hoje pela manhã eu não tinha preparado meu discurso para hoje. Pedi para que o Senhor me conduzisse e tudo que eu me baseei foi dito aqui também. Vou começar então com o discurso do profeta. Nós falamos muito da importância de um profeta e eu presto um testemunho para vocês. Sem um profeta nós estaríamos perdidos. O profeta vivo é uma demonstração do grande amor do nosso Pai Celestial por nós. Através do profeta vivo, nós podemos ser conduzidos como indivíduos e como igreja no caminho que o Senhor espera e deseja de nós aqui nessa terra. Como é um privilégio viver nesse período onde temos um profeta vivo. O presidente Nelson, nessa última conferência, ele deu um discurso chamado O Templo, Nosso Alicerce Espiritual, vocês se lembram? E ele falou a respeito do templo de Salt Lake e a estrutura do templo de Salt Lake, que ela estava sendo arrumada novamente, consertada, estava sendo reforçada para que pudesse durar mais um bom tempo, até o milênio, ele disse. Eu gostaria de dizer as palavras do profeta, que é muito melhores do que as minhas. Ele diz assim, a respeito, ele faz uma analogia do templo e de nossa vida, com referência ao alicerce. Ele diz, de modo semelhante, agora é o momento de cada um de nós implementarmos medidas extraordinárias, talvez medidas jamais tomadas, para fortalecer nosso alicerce espiritual. Tempos sem precedentes exigem medidas sem precedentes. Meus queridos irmãos e irmãs, estes são os últimos dias. Se desejarmos suportar os perigos e as pressões que estão por vir, é imperativo que tenhamos um alicerce espiritual firme e edificado sobre a rocha de nosso Redentor, o Salvador Jesus Cristo. E a pergunta que ele deixou eu faço a vocês para que reflitam durante meu discurso. Quão firme é o seu alicerce? E que reforços são necessários para o seu testemunho e para a sua compreensão do Evangelho? Ele diz, tudo que é ensinado no templo por meio de inspiração, é por meio de inspiração e pelo poder do Espírito. Amplia nossa compreensão a respeito de Jesus Cristo. As ordenanças essenciais de Cristo nos une, e é a ela por meio de convênios sagrados do sacerdócio. Ele nos investe com o seu poder de fortalecimento e cura. Como precisamos do seu poder nesses dias que estão por vir. Se estiverdes preparados, não temeremos. O Senhor declarou, apesar dos desafios sem precedentes de nossos dias, as pessoas que edificarem o seu alicerce em Cristo e que já tiverem aprendido a fazer uso do seu poder, não precisarão sucumbir às ansiedades e peculiaridades desta época.
Aqueles que estiverem o seu alicerce edificado em Cristo e souberem e tiverem aprendido a usar o seu poder, sobrepujarão esses dias trabalhosos e difíceis que nós passamos. Gostaria de citar algumas escrituras que falam sobre esse tema, sobre esse alicerce. Lucas 6, Salvador, certa vez ensinando, ele fez uma comparação. Ele diz o seguinte: qualquer que venha a mim, Lucas 6,47, qualquer que venha a mim e ouve minhas palavras e as absorve, e as observa, eu vos mostrarei que é semelhante a um homem que edificou e cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente e batendo com impietude e corrente naquela casa, não pôde abatê-la, porque estava fundada sobre a rocha. Outra escritura que nos ensina sobre alicerce, o Senhor diz, Doutrina e Convênios, seção 18. O Senhor disse assim: porque nelas estão escritas todas as coisas concernentes ao alicerce de minha igreja, e meu evangelho e minha rocha. Portanto, se edificares a minha igreja, e eu vou trocar a palavra igreja, vou colocar a minha vida ou a sua vida sobre o alicerce do evangelho e minha rocha, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Vou compartilhar mais uma escritura. Terceiro Nef 11, Salvador ensinando o povo nefita disse: e aqueles que declaram mais ou menos do que isso e estabeleceram-no como minha doutrina, esses vêm do mal, porque não edificam sobre a minha rocha, mas edificam sobre o alicerce da areia, e as portas do inferno estão abertas para recebê-los, quando vieram as inundações e os ventos os açoitarão. Então, está vendo a comparação? Aquele que edifica a sua vida no alicerce seguro, que é Cristo, esse sobrepujará e vencerá as dificuldades e os desafios dessa vida. E aqueles que, infelizmente, não aceitam edificar a sua vida nos princípios do Evangelho e da doutrina de Cristo, esses passarão por desafios, como a história contada pelo irmão Gonzaga, a experiência que ele teve com um profeta. E nós temos hoje os profetas, nós acabamos de ler as palavras do nosso profeta vivo. A pergunta dele é: quão firme é seu alicerce? Qual é o seu alicerce? É a pergunta que eu faço para vocês, irmãos e irmãs. Como está o seu alicerce? Ou o que podemos fazer para fortalecer esse alicerce, para que ele se torne cada vez mais forte espiritualmente? Gostaria de citar algo que faz com que o nosso alicerce seja forte. O profeta, ele citou, vou relembrar aqui, duas palavras que para mim fazem uma grande diferença. Ele disse assim, que aqueles que edificam o alicerce em Cristo e que já tiverem aprendido a fazer uso do seu poder. Se lembrem onde está o poder de Deus e da divindade?
Vamos nos lembrar como é que a gente pode fazer uso do poder de Deus? Então eu preciso fortalecer e edificar meu alicerce e aprender a fazer uso do poder de Deus. Se nós formos em Joseph Smith História, primeiro capítulo, versículo 19, o Senhor, quando ele aparece a Joseph, ele fala a Joseph que as igrejas que ali existiam se achegavam a ele com a sua boca, pois o seu coração estava longe dele. E ele diz assim: e eles se aproximam de mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E ensinam como doutrinas os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam o seu poder. Então, aonde nós encontramos o poder de Cristo? O poder de Deus. Doutrina e Convênios 84, 20 diz, 20 e 21. Portanto, em suas ordenanças se manifesta o poder da divindade. E sem as ordenanças e a autoridade do sacerdócio, o poder da divindade não se manifesta aos homens na carne. Em outras palavras, o mundo lá fora, ele nega o poder de Deus, porque ele nega as ordenanças e o poder da autoridade do sacerdócio de Deus. O mundo lá fora ensina que você não precisa fazer convênios, que você não precisa fazer ordenança com Deus, que você pode, somente sendo uma pessoa boa, você está salvo. Mas a igreja de Cristo, aonde o poder de Deus habita, ele ensina que você precisa e necessita das ordenanças. Então eu gostaria de convidar, cada um aqui pode estar no estágio de fortalecimento do seu alicerce. Alguns estão conhecendo a igreja hoje. Então o Senhor tem para você que Ele espera que você o aceite como Salvador e você dê o primeiro passo de fé e seja batizado na igreja. Faça um convênio e realize uma ordenança com Ele para que você possa desfrutar do poder da divindade. Talvez você já foi batizado, mas ainda não foi ao templo fazer suas investiduras, nem selar a sua esposa, nem a seus filhos. Então o Senhor espera de você que você fortaleça o alicerce de seu testemunho, fazendo essas ordenanças, para que você possa desfrutar do poder da divindade. E se você fez todas essas coisas, o Senhor espera que você fortaleça o seu alicerce, sendo fiel e obediente a esses convênios e ordenanças, para que o poder da divindade que está nas ordenanças se manifeste em sua vida. Então nós podemos compreender que nós precisamos ter um forte alicerce nesses dias de desafios para que nós possamos vencer este mundo. Esse alicerce só existe na igreja de Cristo, através da doutrina verdadeira de Cristo, através do sacerdócio real de Deus, que se manifesta através das ordenanças e que permanece conosco através da obediência e fidelidade aos convênios. Ontem nós tivemos a oportunidade, alguns já ouviram isso, eu falei ontem, outros vão ouvir hoje. O Pai Celestial tem bênçãos preparadas para a nossa vida, desde a fundação deste mundo. Ele disse que essas bênçãos foram preparadas desde a fundação deste mundo, e Ele espera que nós possamos ter acesso a elas. Ele espera derramar essas bênçãos, mas existe uma lei irrevogavelmente decretada no céu, que só podemos receber as bênçãos quando nós somos obedientes a elas. Então, irmãos, se vocês querem passar por esses desafios da vida mortal e os desafios que virão, edificados sobre o alicerce de Cristo, nós precisamos ser obedientes e fiéis ao Senhor.
Essa é a chave. O Senhor, em Doutrina e Convênio 76, ele disse o seguinte: Pois assim diz o Senhor, eu, o Senhor, sou misericordioso e benigno para com aqueles que me temem e deleito-me em honrar aqueles que me servem em retidão e em verdade até o fim. Eu, como representante do Salvador Jesus Cristo, testifico a vocês que se vocês alicerçarem a sua vida em Jesus Cristo, em seus ensinamentos, realizarem suas ordenanças de salvação e forem fiéis a elas, as mãos do Pai Celestial estarão sobre vocês. O inimigo não terá poder sobre a vida de vocês. E nós sobrepujamos esses dias difíceis e trabalhosos, assim como o nosso profeta nos prometeu e o Senhor também. Presta um testemunho que eu sei que essa é a igreja do Salvador Jesus Cristo, que Ele vive, que Ele nos ama, que este é o seu evangelho. Sei que temos um profeta vivo que fala com Deus. Como sou grato por pertencer à igreja verdadeira de Cristo que tem um profeta. E como sou grato de viver num período da minha vida, da vida mortal, onde a igreja de Cristo está estabelecida através de um profeta que nos guia. Eu sei de todas essas coisas, irmãos. Deixo o meu grande amor com vocês e oração para que aquilo que o Espírito tocou em seus corações, vocês possam ter a fé necessária para fazer essas mudanças e que se tornem cada vez mais e melhores discípulos do Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, amém.